Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje trazendo a continuação da situação de aprendizagem 2, hoje com as atividades 6 e 7. Então vamos lá, né? As equações polinomiais do segundo grau são do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem aos reais, tá? Esse símbolo aqui, para quem não se lembra, significa pertence aos reais, que é aquele R ali, com A diferente de zero. Elas podem ter até duas raízes e nesta atividade vamos encontrá-la por meio de fatoração. Antes de mais nada, o que o exercício está querendo dizer para a gente quando ela fala que a equação do segundo grau pode ter até duas raízes? Ou ela não vai ter raiz nenhuma, ou ela vai ter uma raiz, ou ela vai ter duas raízes. Por isso que vem essa expressão que ela pode ter até duas raízes. E vamos representá-las por meio de fatoração. Nós vimos ao longo dessa atividade, dessa situação de aprendizagem 2, tipos de produtos notáveis, que foram, no primeiro momento, nós vimos o quadrado da soma, né? O quadrado da soma de dois termos. Nós vimos o quadrado da diferença de dois termos. E nós vimos também o produto da soma pela diferença, que dá a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? E nesta situação aí da tabela, nós temos aí 5 equações para descobrir as raízes preenchendo de forma fatorada. Então, por exemplo, no primeiro exemplo aí, nós temos x² menos 10x mais 25 igual a zero. Eu vou primeiro fazer, depois eu explico, tá bom? x² menos 10x mais 25, a gente pode escrever como x menos 5 elevado ao quadrado. Isso igual a zero. Por quê que a gente pode escrever dessa forma? Lembra que uma das primeiras regras que você aprendeu foi exatamente aquela, né, ó, ao quadrado, quando foi o quadrado da soma, ó, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ou quando era o quadrado da diferença, era ao quadrado menos duas vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Lembra? E o que a gente vai aplicar é exatamente isso. O que a gente precisa fazer? Por que eu garanti assim, ó, que é x menos 5 elevado ao quadrado? Porque pensando nesta parte aqui, nestas equações aqui, ó, no caso nessa nossa segunda, que é o quadrado da diferença. Ó. Primeiro ao quadrado, ó, x é o primeiro, ó, x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. Olha aqui, ó, menos 10x. Mais o quadrado do segundo, 25. Ou seja, eu extraí a raiz quadrada dos que estão na ponta e escrevi na forma como diferença. Ó. Lembra que eu falei lá no começo do capítulo que vocês não eram obrigados a decorar, mas que era importante saber? É isso que a gente vai aplicar aí. Ó. Tá vendo? Então, e as raízes? O que são as raízes de uma equação mesmo? São aqueles valores que o x ocupa de forma a tornar a igualdade verdadeira. Então, nesse caso aqui, o x só pode ser 1, 5. Então, a raiz aqui é 5. Por que 5? 5 menos 5 é 0. 0 ao quadrado é 0. Tudo bem? No segundo, nós temos aqui, ó, provavelmente nós temos aqui, ó, o produto da soma pela diferença, o que nos dá x mais 5 vezes x menos 5. Tudo bem aí? Isso tudo igual a zero. Tá ok? Deu para ver o porquê? Para quem você não enxergou o que eu fiz aqui, só que não é K, né, gente? Não é X, é K aqui. Vamos até apagar aqui para poder fazer de novo. O que nós temos? K, a raiz quadrada de K ao quadrado é K. K mais 5 vezes K menos 5. Vocês aprenderam ao longo deste capítulo que se desenvolver o K, se você desenvolver isso aqui, você vai chegar exatamente em K ao quadrado menos 25. Ok? Então, quais são as raízes?
para dar 0, 5 ou menos 5. Então, nós temos aqui as raízes 5 ou menos 5. Por que, Leandro? Se for menos 5 mais 5 é 0. 0 vezes qualquer coisa que esteja lá do outro lado, 0. Se for 5 menos 5, 0. Tá? E desta forma, vocês vão fazer os outros 3 itens aí. Apenas dou uma dica neste item D, que se você puder simplificar tudo assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, vocês vão ter o que aqui, ó? X mais 2, isto elevado ao quadrado, igual a 0. Leandro, mas você simplificou no começo, então você devolve ele aqui, ó. Prontinho. Aí eu deixo vocês terminarem essa situação para que vocês enxerguem a resolução desse problema. Não entendeu? Teve dificuldade? Comenta no vídeo, manda um e-mail, se comunique. E aí eu consigo te ajudar, caso contrário não. Não adianta você ficar aí tentando, é difícil, eu não consigo fazer. Eu preciso que você me fale. Por isso que eu já pedi para você comentar no vídeo. Eu fiz uma atividade para você me falar das suas dificuldades para que eu possa trabalhar nesse sentido. E se você não responde, fica difícil de eu poder te ajudar, de eu tentar te ensinar, tá ok? E aí, ó, encontre as raízes das equações a seguir. Como que vocês vão fatorar isso? Além do produtos notáveis, teve um outro tipo de fatoração que você aprendeu, que foi fator comum e agrupamento, que no caso desse aí, o que é o fator comum? O que aparece nos dois? X é um valor que aparece nos dois. E aí, isso aqui vai ficar o quê? X mais 3 igual a 0. Está fatorado. Uma das raízes aqui com certeza é 0, porque se o x for 0, um resultado você já tem. E o outro resultado aqui? Menos 3. Então, aqui as raízes desse primeiro são 0 e menos 3. Tá bom? E aqui, neste primeiro, não se iluda em querer aplicar produtos notáveis logo de imediato, porque, ó, x ao cubo aqui, tá? E deixo o restante dessas atividades 6 para vocês terminarem. E no item 7, vocês vão resolver completando quadrados. O que significa isso? Represente geometricamente as equações a seguir. Vocês vão seguir as recomendações lá do centro de mídias, daquela aula dos vídeos, do completando quadrados. Se tiver dificuldade, me avisa que eu gravo explicando de uma outra forma, tá ok? Bons estudos para vocês. Até logo, meu povo!